E a inovação, ela não só traz dinheiro, como ela recupera o dinheiro que você já tem, só que você não pega. Ó que legal, você já tem o dinheiro, mas você não pega. E uma das grandes preocupações que geralmente nós, empresários, temos assim no nosso radar é aumentar a venda. E tem que ter, né? Tem que aumentar a venda. Mas muitas vezes o dinheiro não está no aumento de venda. O dinheiro está em casa e a gente não pega. Quer ver um exemplo? Vou contar um exemplo bem prático aqui do que aconteceu comigo. O ano era 94, 1994, onde a história começa assim, já acho que a história vai ser longa, mas não vai ser longa não. O ano era 94 e eu estava no meu último emprego, a última vez que eu tive uma carteira de trabalho assinada. E lá nessa empresa, era uma empresa de sistemas de gestão, software, né? Programa. E o que acontecia? Naquela época, cada cliente que a gente vendia tinha que fazer uma adaptação no sistema, porque naquela época se emitia nota fiscal e impressora matricial, aquela que fazia um barulho. Vocês lembram disso? Que fazia tava imprimindo? Alguém lembra desse negócio aí? Imagina que cada cliente que chegava na empresa tinha já um modelo de nota fiscal que era diferente da do outro, que era diferente dos outros tantos clientes que a empresa tinha. Então, cada vez que entrava um cliente, tinha que pegar aquele formulário e adaptar o sistema para que passasse a imprimir no modelo daquele cliente. Normalmente, levava assim uns 7, 10 dias de adaptação, programação pura para fazer isso. Até que um dia eu tive uma ideia. Cara, se a gente tirar isso do colo dos programadores e colocar no colo do pessoal de implantação, que é um pessoal um pouco mais barato, e que em vez de estar programando, gerando bug no sistema, pudesse configurar aquele formulário, a gente poderia reduzir talvez ali para 1, 2 dias. E eu tive essa brilhante ideia, botei na minha cabeça uma ideia, só que eu não sabia vender a ideia. E eu cheguei para o meu chefe e contei essa ideia para ele. Estou pensando em fazer assim, assim. Expliquei para ele. Ele me olhou com uma carinha de maçaneta, assim, mais ou menos, e disse para mim, ó, se você investisse mais tempo para você ser produtivo, em vez de ter essas ideias de jirico, talvez a gente ganhasse mais dinheiro. Legal. Só que eu já estava meio de saco cheio daquele negócio lá. Fui dormir incomodado com aquilo. No outro dia, ele chegou na empresa e disse, gente, tem uma ideia genial para a gente encurtar o tempo de adaptação de nota. E a ideia genial é, pá, copiou e colou a minha ideia. Só que agora a ideia era boa porque era dele, né? Enfim, saí da empresa, pedi demissão. Naquele mesmo dia pedi demissão, ele não sabia como implementar aquilo, não implementou. Quando eu abri minha empresa, o meu produto já nasceu nesse formato. Já nasceu, em vez de ter que passar pelo desenvolvimento, já passava por uma configuração. O que acontecia? Que realmente a gente conseguia adaptar um cliente novo, a gente conseguia tornar útil, tornar produtiva a nota fiscal dele num dia único. Legal. E assim foi durante anos, a gente fazendo esse negócio. Cada cliente novo que entrava, um dia era o tempo que precisava para adaptar a nota fiscal. Um dia a gente subia. Claro que com isso, o nosso custo de implantação virou mais barato que o desse concorrente. A gente passou a vender muito mais e ganhava mais dinheiro. Impressionante. Mas enfim, olha onde é que eu vou chegar. Na época, como que a gente fazia? A gente pegava o formulário da nota e ficava imaginando. Isso aqui está um pouco mais para cá, um pouco mais para cá, e adaptando, um dia fazia. Anos depois, quando eu saí do operacional, quando a empresa já não dependia mais de mim, quando eu não trabalhava mais que nem um maluco, eu tive uma outra ideia. E a ideia extremamente complexa, extremamente cara. Quer ver só? Vou mostrar para você a minha ideia complexa e cara aqui, ó. Olha que complexa e cara que foi a minha ideia. Estão vendo isso aqui ou não? Eu desenhei uma régua. Esta régua mostrava as colunas e esta régua mostrava as linhas. O que a gente fazia com isso? A gente imprimia isso numa folha, aquelas folhas de transparência, que eram transparente, bem fininha, colocava em cima do formulário da nota fiscal e enxergava, opa, este campo aqui vai na linha tal, na coluna tal, ia lá e configurava. Esse aqui vai na linha tal, na coluna tal, configurava. Qual foi o resultado disso?
O resultado disso é que a gente reduziu de 8 horas de trabalho para 1 hora. Agora você imagina o seguinte, ó. Faz a seguinte conta. Nessa época, entravam cerca de 100 novos clientes por mês para a empresa. Você entende que eu estou falando? Eu estou falando de 800 horas de trabalho para 100 horas de trabalho. O que aconteceu? Aumentou o meu o quê? Lucro. Com o mesmo faturamento eu tinha mais lucro, menos equipe envolvida. As pessoas faziam coisas mais úteis do que estar ali configurando nota. Quanto custou eu fazer essa inovação? Custou uns 10 minutos para desenvolver a régua ali, só isso. Pronto. Então, inovação não precisa ser coisa de outro mundo, não precisa ser tecnológico, não precisa ser caro, não precisa ter grandes investimentos. É só ter tempo para pensar fora da caixa. Uma pequena inovação que trouxe um resultado gigantesco para a gente. Gigantesco. Então, eu estou falando de uma coisa. Mas eu tenho certeza que se você olhar para a tua rotina, se você olhar para a rotina da tua equipe, se você olhar para como as coisas estão funcionando na tua empresa, você vai achar pequenos atalhos que talvez você não reduza de 8 para 1, mas talvez você reduza de 1h30 para 1 hora. Talvez você reduza de meia hora para 20 minutos. Multiplica isso por volume para você ver quanto você ganha. Talvez você ache alguma coisa que a equipe esteja errando e talvez você consiga reduzir esse erro. Talvez você ache alguma coisa que a equipe esteja atrasando e talvez você consiga reduzir esse atraso. E é ali que está o teu dinheiro. Por que ali está o teu dinheiro? Porque talvez você olhe a tua capacidade de venda e você diga assim, eu consigo vender no máximo tanto, mais do que isso eu não consigo entregar. Aí você faz esses ajustes, você vê que você consegue entregar muito mais. Porque a equipe dá conta. Então, eu estou contando isso porque você deixar de ser o apagador de incêndio, você deixar de ser o que mais faz na tua empresa, você deixar de ser aquela pessoa que tem que estar em cima, tem que estar cobrando as pessoas para fazer funcionar, é o que vai fazer você olhar para essas coisas e melhorar. Aí entra os nossos processos, aí entra os nossos indicadores, entra a gente olhar e entra uma coisa que para mim tem que ser uma característica presente em todo empresário, que é ser um eterno inconformado. Não se conforme com os resultados. O dia que você olhar para o resultado que você tem e você olhar, uau, você tá, ó, você estagnou. O dia que você olhar e disser uau, você estagnou. A tua comemoração ela tem que durar 5 minutos. Gente, batemos a meta, yes, beleza. Agora vamos buscar a próxima meta. Pronto, acabou. Acabou a empolgação. Porque o dia que você não fizer isso, você se acomoda. E o dia que você se acomodar, a gente vive um mundo extremamente dinâmico, um mundo onde qualquer negócio está cheio de concorrente. Se não tem hoje, amanhã vai ter. E você não vai estar sozinho. Alguém vai estar olhando que você não vai estar olhando. Aí você vai perder faturamento, você vai perder cliente, você vai perder dinheiro e você vai se lamentar dizendo que o mundo não é justo, que Deus não é justo, que você não tem sorte. Você só não está fazendo a coisa certa. Simples assim. Se tem sentido, de certo modo, reflitam sobre isso.